Estamos de volta e agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios a professora e advogada Andréia Marreiro. Ela que é mestra em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, presidenta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Piauí e também coordenadora da pós em Direitos Humanos Esperança Garcia. Olá, Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Andréia, vamos começar. Hoje a gente comemora o Dia da Consciência Negra, né? Eu queria que você falasse com a gente o que é que, aquela clássica pergunta, né? O que é que a gente tem a comemorar nessa data? Eu penso que é primeiro que a gente entenda por que esse dia existe, né? Esse dia existe, foi uma grande luta dos movimentos sociais negros no Brasil, que reivindicaram que essa data, que é a data atribuída à morte de um líder chamado Zumbi dos Palmares, fosse instituído o Dia da Consciência Negra. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi uma enorme liderança de um quilombo chamado Quilombo dos Palmares. Esse quilombo era uma forma de resistência daquele povo, né, naquele momento, aquele povo negro que era escravizado. Então, acho que um ponto muito importante é a gente lembrar do porquê dessa data. Uma segunda questão é para a gente lembrar que é preciso falar de consciência negra, porque nós vivemos no Brasil mais de 300 anos de escravidão. Então, nós temos aí 130 anos de abolição, sendo comemorado esse ano, inclusive, mas de uma abolição de um período muito curto comparado, então, né, o tempo que a gente teve de pessoas negras não escravizadas com o tempo de pessoas negras escravizadas. E ainda assim, para completar, nós tivemos um processo de abolição da escravidão muito formal e pouco material. Então, nós temos conquistas, sem dúvida, o povo negro é um povo que venceu a escravidão, mas é um povo que até hoje luta para que o racismo, né, para que essas marcas da escravidão deixem de ser materialmente cotidiana entre nós. André, o curioso é que assim, a gente teve, antes mesmo do processo, né, da abolição da Lei Áurea, na verdade, a gente teve primeiro a Lei do Ventre Livre, né, que primeiro liberou os filhos de escravos, né, que nasciam depois da assinatura da lei. A gente teve a Lei do Sexagenário, que libertava escravos depois de 60 anos. Depois a gente teve a Lei Áurea, né, como você falou, ainda esse processo de saída da escravidão, ele vem sendo alcançado pouco a pouco, né? Mas ainda assim a gente ainda vê situações de discriminação, né? Tanto no mercado de trabalho, a gente tem pesquisas apontando que negros ganham menos do que os brancos, né? A gente tem também os negros no mercado de trabalho, a quantidade deles é menor também e sofrendo discriminação mesmo em todos os tipos de ambiente. Então, o que você acha que está faltando para que a população, né, se encontre isso, né, perceba que tem feito discriminação e venha a realmente afirmar o negro em condição de igualdade com o branco? Acho que é importante que a gente entenda que a complexidade do racismo e reconheça o racismo enquanto estrutura na sociedade brasileira. Então, dizer que o racismo é algo estrutural é reconhecer que nós não vencemos o racismo com apenas uma ação ou com apenas uma frente. Nós precisamos que todas as políticas públicas brasileiras sejam pensadas a partir também dessa lente antirracista, né? Dessa lente que vai visibilizar o racismo e, portanto, criar formas de enfrentá-lo. E aí eu acho que tem uma perspectiva, pensando nessa perspectiva estrutural, ainda também duas ferramentas extremamente importantes. Uma é que, para que a gente consiga nomear o racismo, nós precisamos reconhecê-lo, né? Na verdade, nomear significa reconhecê-lo. E para reconhecê-lo, nós precisamos estudar esse passado sobre a escravidão, né? Nós precisamos contar a verdade sobre a escravidão no Brasil, porque o que ainda nos chega é essa narrativa contada a partir das lentes brancas, que inclusive o processo da abolição se deu por uma perspectiva legislativa feita por brancos, né? Inclusive a Lei Áurea. E a gente precisa conhecer, por exemplo, os inúmeros atos de resistência, como Zumbi e como Esperança Garcia, né? Que ajude de uma outra forma, de pessoas negras que lutaram contra a escravidão, né? De pessoas negras escravizadas que lutaram contra a escravidão naquele momento. Então, penso que numa perspectiva, a gente tem no âmbito do conhecimento, de investigar, de saber, de estudar, de pesquisar e de acessar essas histórias do que aconteceram no período da escravidão e que não estão contadas verdadeiramente para nós. E, de um outro lado, nós precisamos pensar políticas de reparação histórica.
Você falou da questão das políticas públicas, né? Então é importante a gente lembrar também de algumas políticas afirmativas que foram colocadas em benefício, né? Na tentativa de reparar também algumas falhas, algumas deficiências históricas que o negro vinha sofrendo, como, por exemplo, a questão das cotas para negros. Como é que você avalia a questão do preconceito da população em geral, inclusive de alguns segmentos da população negra também, em relação a essa política de cotas para negros? Tanto nas instituições, né, universidades, como é que você vê isso? Eu penso que essa crítica que é feita à política de cotas é uma crítica de quem não conhece a história do Brasil, de quem não reconhece esse passado de escravidão que foi tão intenso no nosso país e que nos constitui enquanto sociedade. Então, penso que essa crítica, né, à política de cotas, que invisibiliza essa desigualdade racial construída historicamente no nosso país, é fruto exatamente disso que eu falava antes, né, da nossa ausência de conhecimento sobre o nosso passado. E aí penso que é importante que a gente diga, né, a gente está falando de políticas que são criadas porque a nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê uma igualdade, entre outras tantas, uma igualdade de raça. E a nossa Constituição adotou um princípio de igualdade que não é apenas uma igualdade formal, né? Não é apenas aquela igualdade que vai estar ali disposta na letra da lei, mas que é uma igualdade que pretende ser uma igualdade material, ou seja, que a gente possa vivenciar no nosso cotidiano. E aí é importante que a gente lembre aqui que para que a gente alcance uma igualdade material, é importante que a gente trate os desiguais na medida das suas desigualdades. Por isso, políticas afirmativas para pessoas negras. Era até o que eu ia te falar, porque as pessoas muito falam assim, fica criando cota para negros, mas quer dizer que eles são, em termos de inteligência, são inferiores aos brancos? Por que precisa criar cota para eles? Eles não querem igualdade? Então, é um discurso que a gente ainda vê muito, né, na sociedade, enraizado na sociedade, né? Infelizmente, isso é também uma das expressões do racismo, né? O que a gente precisa entender é que nós não estamos falando de análise de cognição, né? Nós estamos falando de uma política que reconhece que as oportunidades, elas são dadas de formas distintas a pessoas brancas do que a pessoas negras em função do nosso passado escravagista. Então, é uma tentativa de reparar, na verdade, todo esse histórico de desigualdade que o Brasil, né, vivenciou. Andréa, você está com uma campanha, né, Esperança nas Escolas, que também já é voltado, né, para ressaltar autoras negras, né, e fazer com que a população conheça. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa campanha, e aproveite e faz o convite para as pessoas para participarem também dessa campanha. Joia. A campanha Esperançar nas Escolas é uma campanha que diz, né, que vidas negras importam e mulheres negras precisam ser escutadas. Essa campanha ela iniciou em maio, logo após o assassinato da vereadora e defensora de direitos humanos Marielle Franco, e agora nesse final de ano, nesse Novembro Negro, nós decidimos fazer a campanha Esperançar com as escolas. Naquele momento, nós indicamos 30 autoras negras durante 30 dias nas minhas redes sociais, né, pessoais, e isso movimentou uma série de pessoas que foram se perguntando, né, por exemplo, sobre quantas autoras negras já tinham lido, que foram se dando conta de que ainda eram poucas autoras, quando muitas pessoas, inclusive, reconheciam que nunca tinham lido uma autora negra. Então, a gente entende que isso não se dá por acaso, mas que isso faz parte dessas estruturas, né, que se intercruzam, que são o racismo e o machismo, que fazem com que a gente escute poucas vozes de mulheres negras, porque essas vozes elas não são visibilizadas, né? E aí nós decidimos então levar essa campanha, construir essa campanha junto com as escolas, por entender que é impossível alguém desenvolver uma consciência negra se essa pessoa ela não tem a oportunidade de saber as histórias que envolvem o povo negro, especialmente, né, e aí a gente acredita que é muito importante aqui falar das mulheres, porque é muito importante que a gente reconheça que a história do povo negro, inclusive, muitas vezes, estruturalmente, ela é contada a partir dos olhos dos homens, né? Então, escutar as mulheres negras significa escutar essas vozes, escutar as vozes de autoras negras significa escutar essas vozes de pessoas que estão ali na base da pirâmide, né, social e que, portanto, como diz a ativista, filósofa Angela Davis, quando as mulheres negras elas se movimentam, toda a estrutura se movimenta, né? Então, se a gente tem a escuta das mulheres negras significa uma aposta nesse processo de mexer nessa base
que estrutura a nossa sociedade, que é uma sociedade racista e machista, para que a gente possa construir um novo mundo, né? Um mundo em que não haja racismo, em que não haja machismo. E aí a gente entende que, especialmente para as crianças de escolas públicas, que em sua grande maioria são crianças pobres e negras, é muito importante se ver ali representada, né? A representatividade importa. É ali em autoras que estão escrevendo sobre histórias muitas vezes semelhantes a delas, pelas vozes delas, né? Ou seja, escutar as vozes, acessar as vozes de mulheres negras sendo descritas por elas mesmas, pela voz delas mesmas. Isso importa muito. André, então assim, a campanha vocês fazem uma listagem de títulos que tem autoras, mulheres negras como autoras, para que as pessoas façam doação desses índices, desses catálogos, para serem distribuídos nas escolas? Como é que funciona a campanha? Isso. Se as pessoas clicarem na hashtag Campanha Esperançar, elas vão ter acesso a várias indicações, tanto de autoras negras como de obras. Isso em várias redes sociais, né, das mais diversas. E nós fizemos também listas em sites de venda de livros, também sugerindo, né, títulos de diversos autores, de diversos estilos. E aí as pessoas elas podem fazer essa compra nesses lugares, elas podem comprar também nas livrarias. A gente tem 2 livrarias que se colocaram à disposição para receber, como posto de arrecadação, né, para receber esses livros. E as pessoas podem também fazer essa doação lá no Memorial Esperança Garcia, e elas podem ainda, se não tiverem o livro, não quiserem doar um livro pessoal ou comprar esse livro, elas podem também fazer a transferência de um valor, o valor que puder, bancário, né, por uma transferência bancária. Então, elas podem fazer essa doação em dinheiro também, e a gente vai ficar responsável para fazer essa curadoria e comprar os livros. Tem algum prazo para isso, para essas doações? Aí vai ser distribuído para as bibliotecas nas escolas, né? Isso. A gente assumiu um compromisso com a escola RN, que fica localizada lá na Vila Irmã Dulce. Essa escola participou com a gente lá na UAB de um seminário que chama Seminário Esperança Vive, é Tempo de Reparar, e nós agora vamos participar de uma atividade que vai acontecer na escola, que é a mostra de filmes e fotografias Esperança Garcia. E aí, até o dia 26 de novembro, a gente vai receber livros para doar para a escola RN. Se a pessoa quiser doar depois, né, ou a gente também está avaliando de que livros repetidos, a gente vai depois buscar poder compartilhar esses livros com outras escolas. Mas, a princípio, as doações são até o dia 26 de novembro, dessas variadas formas que eu falei, que nós faremos para essa escola especificamente, que é a RN, lá na Vila Irmã Dulce, no dia 30 de novembro. Então, a gente agradece novamente, né, a sua participação aqui, André, e fica o convite para outras oportunidades, tá bom? E os consumidores já podem se preparar para Black Friday, uma data em que as lojas oferecem produtos com preços em condições especiais. Vamos conferir na reportagem de Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. Um dos dias mais esperados pelos consumidores que buscam promoções e descontos é a Black Friday, que acontece dia 23 de novembro. E para atender a todos nesta data, o comércio de Teresina irá funcionar em horário diferenciado no dia 24. Os shoppings têm o seu funcionamento de horário normal, mas o bairro e o centro, nós vamos estar com eles até às 18 horas, né? O horário que normalmente é até às 14, 15 horas, nós vamos estar atendendo os nossos consumidores até às 18 horas do dia 24. A expectativa é que as vendas aumentem até 8% neste ano e supere 2017, que registrou decréscimo de 2% na mesma data. Esse ano nós estamos trabalhando com a previsão de crescimento aí de 8%, então a gente está bem animado, até porque o consumidor também está respondendo. Então tudo isso anima o lojista, então a gente fica animado por conta disso e a gente acredita que a gente vai atingir os nossos objetivos, que é o crescimento de venda nesse período dessa grande campanha, né, que é uma campanha internacional e que se consolidou aqui no nosso estado. E quem está na expectativa para a Black Friday são os lojistas, que estão ofertando condições especiais de compras como forma de atrair os consumidores. São descontos especiais, vamos ter produtos aí que vai variar entre 20%, 30%, 40% e a extensão do plano de pagamento. Nossa loja vai trabalhar com um plano especial e primeiro pagamento podendo chegar até janeiro. O comércio também vai funcionar em horário especial durante todo o mês de dezembro, que começa a partir do dia 1º, com lojas abertas aos sábados até às 18 horas, inclusive no dia 8 de dezembro. Nos dias 16 e 23, as lojas também ficarão abertas.
E por hoje a gente fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal odia.com. E não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Acompanhe também a nossa programação logo mais ao meio-dia com Rota do Dia. E em seguida, o Dia News primeira edição. A gente volta amanhã. Te aguardo.